Ele faz parte de uma das famílias mais tradicionais da história do cinema brasileiro e o último filme dirigido por ele é um dos grandes sucessos de 2013. Eu tenho a honra de receber aqui no programa uma pessoa por quem eu tenho muito carinho, uma profunda admiração, Maurício Farias. Obrigada pela sua presença. Imagina, obrigado a vocês. Prazer estar aqui. Vem cá, a sua família é toda de gente de cinema, né? O seu pai, o seu tio, os seus irmãos. Como é que isso veio para você? Assim, desde pequeno você sabia já que não ia escapar muito disso? Não, Natália, assim? eu quando comecei... Na verdade, assim, a primeira experiência que eu tive em cinema foi aos 10 anos. Eu fiz um filme com Flávio Miliardi, como ator. Que era o filme São Aventuras com o As Tio Mané. Aventuras do Tio Mané. Assim, ali foi de fato uma experiência concreta, assim, eu fiquei num set durante, sei lá, meses, acho que o filme foram 10 semanas de filmagem, então a gente ficou 3 meses rodando e tal. Mas assim, antes disso e mesmo depois disso, havia assim um convívio com o cinema dentro de casa, porque meu pai filmou muito durante os anos 60 e 70, e ele vinha almoçar em casa, quer dizer, com a equipe, com o elenco. Então as discussões, não só entre eles, a gente ficava um pouco participando e ouvindo e tal, como muitas vezes também se falava muito disso depois, né? Então, assim, sem saber, eu fui... Foi natural, né? Um negócio vivendo isso durante muitos anos e tal. Quando eu estava por volta dos 16, 17 anos, eu comecei realmente a ir à produtora do meu pai, ver como é que funcionava, etc. Tal. E são 4 irmãos, né? Roberto, meu pai, Reginaldo, Riva, Rogério. São 4 irmãos que tinham a produtora e que faziam e tal. E todos meus tios, né? Então eu ia para lá e eles ficavam meio que assim, cada um cuidando, né, dos sobrinhos, assim, ensinando, falando coisas. Então, assim, e cada um tinha uma função também dentro da produtora. Né? Então, e aí você fez várias coisas, né? Então, Você fez montagem, né? Aí Edição eu fui de som. aprendendo tudo, assim, eu aprendi produção aprendi como você decupa um roteiro, como você analisa um roteiro, como Mas você você fazia prepara meio uma como filmagem. um estágio ou você realmente Não, nada, era tudo meio assim, chega aí, encosta aí, vê aí. Vamos ver como é que e vai faz. ficando e tal. Não tinha não era uma coisa, uma função específica no que estava se fazendo. Simplesmente era uma espécie de sei lá, assim, dia extra, ou férias, ou coisa assim e tal, que se ficava lá. Mas aí quando eu completei 18 anos, eu gostava de desenhar muito, desenhava muito quando eu era garoto e tinha certeza que era isso que eu ia fazer na vida, adorava. E aí eu então você achava que você ia ser ia ser desenhista, cartunista. essas Que coisas legal. assim. Desenhava bem, assim, bem legal e tal. E aí quando chegou aos 18 anos eu fiz faculdade para comunicação visual e desenho industrial. E aí comecei a cursar a faculdade e tal, e aí quando eu estava com uns 20, por aí assim, 19, 20, meu pai um dia chegou em casa e falou assim, vou fazer um negócio na Globo e tal, quem quer ser meu assistente aí? Eu quero. Aí, assim, já tinha experiência toda de cinema, já tinha feito várias coisas em cinema, montagem, ciência de direção, produção, blá, blá. Aí eu falei, vou lá, vou ver como é que é. E aí eu descobri a televisão, assim, encontrei a televisão com 21, com 20 para 21 como assistente. E você já tinha feito os curtos? Você fez 2 curtas? Não, eu fiz depois. Foi depois, 4, né? 5 anos depois. Aí assim, eu descobri a televisão e fiquei meio fascinado com a televisão. E aí comecei a pensar um pouco através da televisão, que era ainda uma coisa que já era grande, a Globo já era grande, etc. Mas ainda era muito rudimentar, assim. A televisão, tecnicamente, ela ainda era muito pobre, assim, naquele momento ali, comparado ao que já se fazia no cinema. E eu vi que aquilo tinha uma perspectiva enorme ali dentro de crescimento e aquilo me interessou. E ao mesmo tempo, pensando equivocadamente, como um jovem, nas artes, assim, de modo geral, eu comecei a achar aquela uma arte mais completa, uma arte mais do nosso século do que o desenho, a pintura, etc. Então aí fui. Aí entrei, fiz assistências lá durante 2 anos e com 23 eu comecei a dirigir, quer dizer, tipo assim... Jovenzito. Muito garoto. E aí o seu contato com o cinema mais profissional também voltou nesses curtas que você fez, 2 curtas, que os 2 foram premiados, não foi isso? Um em 86 e outro em 92. Foram.
E aí quando você fez esses curtas, você já pensava em dirigir um longa e tal? Isso Já, foi já meio tinha, que não, um laboratório já para foi meio um laboratório, assim, mas eu tinha vontade mesmo de fazer um curta e lembrar filme naquela época, nos anos ali, 83, 84, que foi quando eu escrevi os curtas e tal. Ela fazia regularmente concursos para financiar produções de curta-metragem. Então ele abria, você escrevia os roteiros e eles escolhiam os roteiros que eles premiavam, né? E era um fomento assim, né, da curta-metragem. E eu tive a felicidade de ter um roteiro aprovado, que foi um roteiro escrito por mim e pelo Luiz Fernando Carvalho. E aí a gente fez o filme, e o filme assim, foi um estouro na época, foi surpreendente, porque o filme ganhou Gramado, ganhou San Sebastian, ganhou um outro festival no Canadá. Ele participou de uma mostra que foram assim, foi visto por mais de, sei lá, 200 mil pessoas. Olha, com que curta-metragem, bacana. era um negócio assim. Incrível. Porque o nosso filme juntou com o filme do Jorge Furtado, do Pedro Goulart, no Sul, com o do Cecílio Neto, em São Paulo, e mais um outro que eu não estou lembrado agora. E a gente fez um filme de curtas. E que eram porque os filmes dividiram o prêmio de melhor filme em Gramado naquele ano. A gente ganhou junto com esses dois filmes, um do Jorge e outro do Cecílio e tal. E aí a gente viajou com esses filmes pelo Brasil todo como uma programação, entendeu? E Demais. foi tipo assim incrível, foi uma barato. E agora, falando do Vai Que Dá Certo. O Vai Que Dá Certo, ele foi um projeto que deu super certo, assim. Enfim, é um filme que teve uma carreira muito bacana, né? Assim, ainda tem coisas, vai virar DVD e tal. E junto com alguns outros filmes, ele faz parte de um momento na história do nosso cinema, que é um momento muito importante de profissionalização mesmo, assim, de levar, que a gente está conseguindo cada vez mais levar as pessoas para a sala de cinema, assim. Como é que você vê esse momento? Você está com ideias de fazer outras coisas, assim? Você acha que é um momento bom para se produzir, para se fazer? Assim, como eu acompanho a história do cinema há tanto tempo, né? Assim, eu acho que tirando o hiato, assim, o baque que a gente sofreu ali nos anos 90 por conta da política cultural do Fernando Collor, assim, hoje a gente vive uma espécie de, assim, de aperfeiçoamento de políticas para fomentar e ajudar o cinema brasileiro. É muito difícil o mercado por conta da presença do cinema americano, que é uma indústria avassaladora e tudo mais. E a gente vive hoje um momento em que a gente tem muitos instrumentos de produção. E isso é fundamental, eu acho, para o mercado e tá finalmente repercutindo no mercado, porque as pessoas estão conseguindo novamente produzir. Então, tem Você várias percebe também políticas. uma aperfeiçoação nos próprios profissionais da área de cinema? Você acha que isso Eu acho que houve um amadurecimento geral, porque os próprios formatos, os formatos que foram criados de fomento, eles integram mais o mercado. Entende? Eles colocam o distribuidor, eles colocam até mesmo o exibidor participando, eu acho que de todo um processo de um filme, né? Hoje em dia a gente realmente você tem contato com todo o mercado e isso eu acho que está sendo muito bom. E o cinema brasileiro também amadureceu, eu acho, assim, se criou, havia, por exemplo, houve durante muito tempo uma certa dificuldade, eu acho, com relação ao cinema comercial, né? Assim, cinema comercial era taxado tinha como mau meio cinema, preconceito, né? Enquanto o cinema americano já é comercial há décadas, né? Assim, e não é um mau cinema por causa Não, disso. tem coisas de e tem muita coisas qualidade, maravilhosas né? que não são comerciais, inclusive nos Estados claro. Unidos, e coisas comerciais também. Então, assim, a gente vive um pouco eu acho que um momento muito bom por conta de algumas políticas que são acertadas. Eu acho que a gente tem muitos técnicos, muitos profissionais, muitos atores, e isso em grande parte também por conta da televisão, no caso dos atores e tudo mais. A sorte de a gente ter uma televisão tão forte. E o cinema, eu acho que ele tem ainda muito para conquistar e uma briga muito grande, porque é muito difícil você estrear um filme como Vai Que Dá Certo, que estreou com 400 cópias,
e na terceira ou quarta semana pegar um filme que estreia com 1.200 cópias, né? Assim, e esse filme é o Homem de Ferro. Então, assim, pô, é tipo, são milhões, só como se diz, P&A, de anúncios do filme, né? Sem contar a produção, deve pagar umas 10, 20 vezes o nosso filme. Entendeu? É desleal a briga, É né? muito difícil você jogar de igual para igual, né, nesse mercado e tal. Mas eu assim, eu sou... Mas você percebe que tem havido uma melhora nesse quadro, assim, Com certeza, né? A gente eu acho que sim, né? Eu acho que a gente está E principalmente em relação às comédias também, né? as comédias têm... Tem uma boa aceitação. não é, assim, eu acho que de repente a comédia virou um assunto, né? É como se o Brasil nunca tivesse feito comédia, né? Como se o Brasil Você nunca tivesse feito tido comédia, comédia de Oscarito, muito sucesso, né? Grande Otelo. Por acaso, eu cresci vendo e ouvindo, por exemplo, da história do meu pai, os 2 primeiros filmes dele, que não são filmes conhecidos hoje, mas eram 2 comédias, né? Com Violeta Ferraz e ai, meu Deus, esqueci o nome dele. Enfim, um outro grande comediante, daqui a pouco eu lembro o nome. Então, e foram filmes de muito sucesso, assim. As chanchadas fizeram muito sucesso no cinema, né? Eram populares e tal. Eu acho que a gente tem agora, assim, grandes comediantes, grandes atores, grandes técnicos, grandes artistas, grandes diretores. E o cinema ele tende a crescer. A comédia, por ser um gênero mais popular, ela evidentemente ganha, ela faz grandes audiências e tal, mas ela é só uma parte do cinema, eu acredito. Eu acho que a gente tem talento e capacidade para fazer sucesso em todos os gêneros. E você no cinema tem um histórico de filmes que flertam com humor e com a comédia. O Coronel Lobisomem, depois o filme da Grande Família e o Vai Que Dá Certo, mas também tem o Verônica, que é um filme totalmente contracorrente dessa, que é um thriller meio policial, né? Como é que foi mergulhar nesse outro universo? Foi... assim, eu só comecei a fazer comédia já com 40 anos, praticamente. Foi o meu encontro com o Guel na TV que me possibilitou assim mergulhar a fundo na comédia, assim, e aprender a fazer comédia e tal. Então, para mim foi maravilhoso, porque eu, quando voltei a fazer outra coisa que não era comédia, eu percebi o quanto que a comédia tinha modificado. Mas muito, muito. Porque a comédia, ela exige do diretor, acho que 2 coisas que são bem diferentes dos outros gêneros, ou da maioria dos outros gêneros, que é um controle sobre o ritmo, tanto da edição, da montagem, ou seja, da decupagem, da maneira com que você filma e tudo mais, como também um ritmo da encenação, né? E aí, quando você volta para os outros gêneros, um pouco você volta com aquela ritmo, pegada, naquele ritmo, assim. Mas principalmente o exercício de você ter que trabalhar com muita precisão na comédia, quando você volta para um outro gênero, você volta com a mesma preocupação. Isso modifica a maneira de você ver o drama, entende? Então, na verdade, você vai agregando valores, né? Um trabalho você ajuda agrega o outro. coisas que você começa a perceber. E a comédia tem uma coisa que, assim, a comédia é síntese, né? Sempre, o tempo todo, né? Tudo que sobra em qualquer dramaturgia, na comédia é tipo assim, mortal, acaba com a comédia. Perdeu, né? né? Você perde graça, você perde ritmo, você perde... É muito certeira e a direção tem que ter esse olhar afiado também para saber onde é que está. É um trajeto muito claro, né? Você tem os processos todos de uma maneira muito clara, assim, até chegar e conseguir fazer a graça. E quando você vai trabalhando com isso, você vai percebendo o quanto que isso realmente funciona, quanto que você tem que perseguir isso de uma forma geral, de uma na forma verdade, geral. né? Então, eu quando fui fazer o Verônica, que era um thriller, uma história, um policial com algumas questões de discussões assim éticas, existenciais e tudo mais, eu pude perceber como é que eu vinha e muitas vezes conseguia fazer comédia dentro das próprias cenas, inclusive. Sim, porque você entendeu? pode ter humor, você pode estar contando uma história que é um drama e você... E o filme tem graça. O filme, as pessoas riam muito no cinema vendo filme, assim, em vários momentos do filme, e era um filme sério, né? Mas não por causa exatamente do fato de eu ter feito comédia, não, porque isso vem do roteiro. Mas eu digo assim, as cenas de ação do filme são muito
secas, entendeu? Assim, são muito apertadas e tal. E eu acho que isso deu para o filme um ritmo e uma personalidade assim, especial. Eu percebo que aquilo faz parte, eu acho que do meu aprendizado, da minha escola, das minhas escolhas. Entende? E quando você foi fazer o filme da Grande Família, você já dirigia a Grande Já. Família há um tempão. Já. Qual que você acha que foi a maior dificuldade de transpor para o cinema essa história, que não parecesse que fosse mais um episódio da série? Assim, como era essa nossa conversa o tempo todo. A gente falou assim, por que a gente vai fazer um filme se a gente pode fazer um episódio na televisão? O filme vai ser visto com muito sucesso, 5 milhões, na televisão é visto por 40 milhões. Toda quinta-feira. Ele precisa ter uma boa ideia, por que a gente vai fazer lá e não aqui, né? E o que a gente pensava era o seguinte, bom, a gente só pode fazer uma coisa lá que a gente não possa fazer aqui. Essa foi a primeira regra que a gente criou para entender o que a gente tinha que fazer. E aí, assim, a discussão foi, o achado, vamos dizer assim, do filme, foi, vamos fazer uma história com 3 tempos. Isso é uma coisa que na televisão a gente sabe que é meio perigoso, porque a pessoa que não viu o primeiro bloco, se viu o segundo bloco não entende, ou se viu o primeiro e o terceiro não entende porque perdeu o segundo, né? Assim, a audiência da TV, ela é muito mais volátil, assim, ela né, tem muita coisa em volta. Não tem muita coisa em volta acontecendo, a concentração é diferente, né? Então a gente sabe que esse tipo de história funciona menos na TV, né? E aí a gente partimos um pouco dessa ideia e também da ideia de trazer um pouco de drama para a comédia, coisa que a gente naquele momento, na Grande Família, a gente não arriscava mesmo. Então foi um pouco isso. Eu acho que isso deu certo. O filme, ele tem isso lá, ele tem uma estrutura diferente de qualquer episódio que se tenha feito na história da Grande Família, que eu saiba, que eu lembre, e um tom também um pouco diferente. E eu acho que não frustrou o público, porque, ao mesmo tempo, era a Grande Família, eram os personagens, a situação era uma situação mais ou menos armada de um jeito muito próximo de como se faz na TV. Os personagens tinham, né, as mesmas características e tal. Então, o público, acho que viu algo diferente, porém, realmente dentro daquele universo e tal. E vem cá, a sua única experiência no teatro foi no infantil Eu e Meu Guarda-Chuva. Foi. Que veio de um livro, a história é baseada num livro do Branco Melo, que é seu parceiro também na trilha do Verônica e na trilha do Vai Que Dá Certo. Mais algum? Esqueci? Grande Família Na Grande Família também. Essa parceria parceria com o Branco, vocês já eram amigos antes? Vocês se conheceram para o trabalho? Foi assim, eu quando estava fazendo uns programas, um programa chamado Você Decide, eu tinha um assistente chamado Vicente Barcelos, que hoje é diretor e está dirigindo com a gente lá, que está dirigindo atualmente e tal, e o Vicente, muito meu amigo e tal, é muito amigo do Branco, e falou, pô, você tem que conhecer o Branco, você tem que fazer alguma coisa com o Branco e tal, e aproximou a gente. E a gente começou a trabalhar na TV, a gente fez vários programas na TV, com trilha do Branco e tal. Ele fez o Aline também. Ele fez a Aline, ele fez um programa que a gente fez. Era um Você Decide. Que era uma trilha maravilhosa. E ele trouxe assim o Cassim, ele trouxe o Moreno, ele trouxe um monte de gente assim naquela época para fazer televisão. E era muito engraçado, porque eu andava com aqueles doidos no corredor. E maluco, né? E aquelas pessoas que eram muito diferentes das pessoas que trabalham na televisão, né? A televisão, enfim, ela tem lá a sua tribo e tal. E eles eram de uma outra tribo. Mas é bom que traz um frescor também, né? Foi muito bom. Mas assim, aí a gente começou a trabalhar, a fazer várias coisas juntas. Então a gente fez vários programas, eu já não me lembro mais de todos assim, que a gente fez, já são muitos. E o Branco é um músico espetacular, é um cara que tem uma facilidade para traduzir musicalmente os movimentos dramáticos, as ações, de uma maneira muito especial, assim. Ele tem muita personalidade, a música dele tem personalidade, a trilha dele tem personalidade. E ele nunca vai por um caminho óbvio, ele vai sempre por um caminho muito original e, ao mesmo tempo, sempre muito bacana, assim. Eu tenho muita admiração por ele. E a ideia da peça, ele chamou você e a Andréia, ou vocês chamaram, vocês leram o livro? Também foi, eu fiz a peça junto com o Vicente, mais 2, 3 anos depois, no máximo, de conhecer o Branco. E talvez, mais ou menos isso. E o Vicente falou, Maurício, você
o Branco tem uma ideia de fazer um musical com algumas músicas. Ele já tem as músicas. Aí a gente foi ouvir as músicas, a gente falou, pô, genial, vamos fazer uma história. Aí a gente se juntou, Branco, Vicente, eu, Hugo Pozzolo e Andréia, e a gente começou a bolar uma ideia para fazer uma história, uma peça daquelas músicas. E aí a gente criou o Eu, Meu Guarda-Chuva, que então o depois livro virou veio... livro, Ah, que então eu falei errado. virou Então filme. não era um livro, Não. tá? Primeiro O veio a filme peça. veio depois da peça e a peça veio antes do livro. Foi Entendi. peça, livro, filme. Ah, bacana. Enfim, foi por aí. Você agora está lá no Tapas e Beijos. Algum outro projeto de cinema? Ideia de Tapas e Beijos no cinema? Talvez. Talvez. Eu acho que Tapas e Beijos, assim, primeiro Tapas e Beijos está ainda cumprindo o início da sua vida ali na televisão, né? Assim, é um programa que estreou muito bem, que estreou com muito sucesso, que virou líder de audiência entre os seriados, né? E continua como a maior audiência entre os seriados da Globo e do Brasil. E é um programa, ao mesmo tempo, que vem com um grupo muito talentoso e muito experiente e que já trabalha junto há muito tempo, não só nós lá, o elenco e equipe e tudo mais, mas os autores também, a relação dos autores com a gente. Ele é uma espécie de continuação do trabalho que a gente fez na Grande Família, né? Ele é um resultado de reflexão da experiência que a gente teve na Grande Família. Então, assim, e ele acho que ainda tem ele ainda pode evoluir, e os seriados ainda podem evoluir muito, eu acho, né? Assim, a gente tem muita coisa ainda visível, os lugares para onde a gente pode caminhar e melhorar nos seriados, né? E o Tapas e Beijos, ele está, eu diria assim, atingindo uma certa maturidade e aí, não sei, é o sucesso ou não, né? O grupo, como é que a coisa vai andar, para a gente saber quanto tempo ele ainda vive na TV. Mas existe sim a expectativa de fazer um filme, claro. Uma expectativa do mercado, assim, uma certa sondagem, né, e tal. Vamos fazer. Eu acho que isso deve vir mais para frente. Mas eu estou, assim, com a possibilidade de fazer o Vai Que Dá Certo 2, que a gente está começando a trabalhar, eu, Fábio, Bernardo e Marcelo no roteiro. Que é uma parceria que você já tem com o Bernardo e Marcelo, né? Já mais antiga, né? Porque Bernardo e Marcelo eram roteiristas da Grande Família, né? Eles foram roteiristas da Grande Família durante 10 anos. E do Verônica também, junto com você. E o Bernardo foi roteirista junto comigo no Verônica. Você gosta dessa parte também, de escrever, de Eu roteirizar, gosto de muito. pensar a história do demais. início, assim? Gosto demais, mas assim, mas não dá tempo. Porque o Fábio fica levando o mérito do Vai Que Dá Certo, mas a ideia é sua antiga, não é? O Fábio não leva o mérito. Eu acho que as pessoas... o filme do Garoto do Porta dos Fundos, que ele escreveu, que não é, né? O Vai Que Dá Certo era um roteiro que eu tinha feito por mim, por um rapaz chamado Alexandre Mursilo, um roteirista chamado Alexandre Mursilo. A gente fez em 99. E aí o roteiro foi ficando na gaveta, por uma série de razões. E aí quando chegou em 2007, quando eu estava rodando Verônica, eu falei com a Silvia, tem um roteiro que a gente talvez possa fazer um próximo filme e tal. E a Silvia levantou a produção do filme. E aí eu resolvi adaptar o roteiro, porque o roteiro, quando a gente filmou em 2009, ele tinha 10 anos já, né? Assim, o roteiro antigo. Então, assim, eu trabalhei no roteiro junto com o Bernardo e com o Marcelo durante um ano, mas na hora que a gente ia fazer o roteiro, quando a gente já tinha quase escaletado o filme todo, o Bernardo e o Marcelo, eu saí da Grande Família e o Bernardo e o Marcelo ficaram ali um pouco encrencados com as mudanças naturais que ocorreram com a minha saída dentro da Grande Família, ficaram com um volume de trabalho muito grande e não conseguiram finalizar o roteiro comigo. Aí veio o Fábio e a gente fechou o roteiro. E ele contribuiu muito também, Fábio. Não, sim, ele é muito talentoso. Imagina, Fábio, te amo, pelo amor de Deus, não é isso. Mas Ele é porque arrasou. eu queria lembrar isso, que era uma ideia sua antiga, era uma né? ideia bem antiga, 10 anos de projeto, assim.
E Maurício, a sua relação com os atores, assim, eu sei porque eu trabalho com você, que você tem um cuidado que é muito bacana, assim, desde o início de ouvir e de trocar e de trazer referência, que é uma coisa muito rara, assim, na nossa profissão, assim, pro lado dos atores, é muito difícil você encontrar parcerias mesmo, pessoas com quem você troque. E a gente percebe também que tem uma tendência, e em alguns diretores, principalmente de cinema, a trabalhar com essa figura do coach, que é essa pessoa contratada para ficar entre o diretor e o ator, né? Que ajuda o ator nesse processo de construção da personagem. Como é que você vê esse tipo de trabalho, enfim, essa figura que tá ali? Você acha que ela auxilia ou ela, na verdade, Não, é só... eu acho que ela pode auxiliar tanto para alguns diretores quanto especificamente para alguns atores. Mas eu acho que a figura do coach, por exemplo, para mim é algo impensável, porque ela vai tirar do meu trabalho uma das partes mais gostosas, que é descobrir junto com os atores, os caminhos daqueles personagens, como da vida daqueles personagens, né? E a discussão e as possibilidades, porque são muitas, claro, quando você vai tornar, né? Quando você vai encenar um roteiro, enfim, você tem muita coisa para trabalhar ali que ainda não está preenchida pelo que foi escrito, né? E esse trabalho, essa descoberta com o ator, ela enriquece muito o processo da direção. Então, se eu delego isso para uma outra pessoa, eu vou perder muita informação por parte... e, ao mesmo tempo, eu também não só vou perder muita informação, vou perder muito aprendizado, porque a sensibilidade dos atores também e a necessidade que os atores têm de informação, de criação, para poder dar vida a um personagem, elas são parte do meu entendimento sobre o trabalho. Sim. Ou seja, quando você faz um personagem e você me apresenta ele, se eu não exercito a maneira com que você chegou até isso, e se eu não aprofundo essa discussão, vai ser difícil, eu acho, de eu entender o que você está me propondo, entendeu? O que você está... E de jogar com isso até... mais ainda, poder entender não só o que você está me propondo, como poder te ajudar e me ajudar, Sim. no sentido de dizer assim, não, olha, isso aqui pode ser assim, pode ser assado, né? Essa troca, eu acho que ela deve ficar bem deve ficar quase perdida com a figura, eu acho, que do coach. Agora eu acho que o coach, ele deve ajudar, eu imagino, quando você tem uma criança, quando você tem um não ator, um trabalho mais específico, quando você né? tem, ou quando você quer fazer uma preparação com um ator específica para uma determinada coisa, quando essa é uma demanda do ator, porque eu acho assim, nosso trabalho, tanto dos diretores quanto dos atores, é criar algo que não existe. Sim. A gente recria, a gente inventa uma realidade, seja ela qual for, em qualquer história que a gente está contando. E a gente vai passar para o público um universo como se ele tivesse uma coerência interna, né? Essa capacidade de observação, essa capacidade de construção é uma das coisas mais saborosas, eu acho, do trabalho do diretor e também do trabalho do ator. Quer dizer, se você tem que viver uma coisa em cena e não interpretar uma coisa em cena, você está deixando de fazer, na minha opinião, o teu trabalho, porque você, para sentir dor, você não precisa apanhar. Para você chorar, você não precisa sofrer. Para você rir, você não precisa estar achando realmente engraçado. Você é uma atriz. Porque senão né? não faz sentido também a profissão. Não, assim, né? você aí se mistura uma espécie de cinema, num lugar de cinema psicodrama, real, né? cinema real com interpretação e com cinema de ficção. O cinema de ficção feito por grandes atores, né? Imagino que seja uma delícia para o ator se concentrar em imaginar como ele vai viver uma pessoa de 3 séculos atrás. Sim, colocar a sua emoção a seu serviço, né? E não ficar escravo dela, né? Exatamente. Quer dizer, criar, né? Assim, você pegar a sua bagagem, a sua capacidade de observação, a sua inteligência para tentar entender esse processo, né? Esse processo não pode vir de fora. Ele pode vir de fora
se você demandar isso, eu acho, mas não impor a você. Sim. Não preciso impor a você. Sim. Porque isso significa, na minha opinião, você como atriz, um certo demérito da tua capacidade de trabalho. Olha, Sim. Natália, você não tem capacidade, você talvez não consiga fazer isso aqui, eu vou te ajudar. Agora, assim, pelo meu entendimento, eu acho que eu posso até propor uma coisa X, assim, de um trabalho muito específico que a gente vai fazer. Mas, assim, isso terá que vir de uma demanda também sua. Porque você pode chegar para mim e falar assim, Maurício, nem se preocupa, que isso aí é moleza. Isso aí eu vou resolver assim, vou resolver assado. Então eu entendo um pouco assim. Agora, para os não atores, ajuda, porque vem uma pessoa que realmente está fazendo aquela pessoa que não é ator viver aquilo. Viver aquela. É. Ela está vivendo de fato. Exato. Então ela não está interpretando, ela está reagindo. Né? São coisas meio diferentes. E você tem uma coisa com as equipes, assim, você trabalha com pessoas que você gosta, que você pensa parecido, né? Você concorda que isso reflete também na sua identidade, no seu trabalho, assim, também faz parte desse lugar da sua direção de também escolher pessoas que pensem parecido, assim, que tenham uma mesma... Eu acho que facilita muito o trabalho, você ter uma equipe, né? Você ter pessoas com quem você tem afinidade, as coisas andam muito mais rápido, as pessoas já entendem o que você está imaginando, o que você está pensando, e ao mesmo tempo as etapas passadas, né? A experiência vivida em comum ajuda a que o diálogo seja mais rápido. Mas eu acredito na equipe também porque eu acho que existe uma relação de amizade no trabalho. A gente passa muito tempo no trabalho e o ambiente no trabalho, eu acho que ele tem que ser muito feliz para justificar a gente estar lá, né? Assim, é claro que a gente trabalha também por necessidade, mas a gente também trabalha à procura de alegria, né? De viver bem. E eu acho que a equipe é uma parte muito fundamental nesse processo, assim como o elenco. Então, se você tem um ambiente alegre, um ambiente em que as pessoas estão trabalhando com prazer, isso reverte certamente para o resultado do trabalho. Esse é um ponto que me faz assim sempre procurar escolher muito bem as pessoas da equipe. Eventualmente, quando alguém não pode fazer um trabalho, etc. Tal, eu sempre procuro pensar também, não só na capacidade profissional, mas também no que aquela pessoa agrega como parceria dentro daquele grupo que está ali já sendo formado ou já era formado antes e tal. E elenco eu acho mais ou menos a mesma coisa. Tem uma outra coisa também que eu acho, que é uma arte coletiva, né? Assim, cinema, televisão, todo mundo contribui em várias etapas muito fortemente. E quando você tem uma afinidade entre essas pessoas, não só uma afinidade artística, mas um pensamento quase que de vida parecido, quando essas pessoas comungam de ideias parecidas, elas querem falar das mesmas coisas, normalmente, e isso ajuda também o trabalho, porque o trabalho anda porque todo mundo gosta mais ou menos das mesmas coisas. Então, aquele gênero ali que você está fazendo X, ele vai sendo lapidado por todo mundo ao mesmo tempo. Então, assim, é como se houvesse uma discussão coletiva sobre um pensamento também coletivo de um patrimônio comum, assim, de uma ideia comum. Então, todo mundo fala, não, isso aqui não. Aí você fala, realmente... Então, existe uma certa... um núcleo assim um time que mesmo, puxa, né? para um lugar só, entende? Então, de vez em quando você desgarra, outra pessoa desgarra e a pessoa volta e tal, né? Isso eu acho que assim, que faz diferença também, porque eu tive algumas experiências em televisão, várias experiências que viviam, que aconteceram por causa da indústria, por causa da produção, por causa do... muito tinha uma comum necessidade isso na normal, televisão, você né? vou fazer um trabalho X. E a televisão, as pessoas não... você não tem... É raro você viver o que hoje eu vivo na televisão. De ter uma autonomia, de escolher... Não é nem autonomia. Autonomia você até tem. Assim, você conquista relativamente rápido. Porque também eles sabem que se um diretor não tiver suas parcerias, ele está morto. Mas o que acontece é o seguinte, é que
as produções rodam. Então, por exemplo, quando eu fazia uma novela com uma equipe. Aí você afina aquela equipe, etc e tal. Aí você para, aí você demora X meses para fazer outra novela. E aí, nesse tempo, entre uma novela e outra, essa equipe não pode ficar parada. Isso é um patrimônio da empresa. A empresa tem que botar todo mundo para trabalhar. Então, você parou. Você vai preparar uma próxima novela e tudo mais, mas a equipe sai. E aí, quando você volta, aquela equipe é mais ou menos aquela, mas não é. Então, assim, então o encontro acaba que você aceita um pouco que você vai trabalhar com profissionais, não pensando nessas coisas que eu falei um pouco antes, mas sim com bons profissionais. Você vai reunir bons profissionais e vai trabalhar ali e tal. E aí é uma certa loucura, porque nem sempre isso dá certo, porque as diferenças, né, às vezes falam muito forte, e aquilo atrapalha mesmo o resultado do trabalho. Aquilo fica um trabalho, às vezes, sem personalidade, ou fica um trabalho frio, ou às vezes até mesmo é insuportável de trabalhar. É uma loucura. Mas eu tive poucas experiências dessas. Mas hoje, com o seriado, o fato de eu ter começado a fazer seriado e o fato de eu ter feito seriados de vida longa, acabou que eu consegui ficar. Eu estou há 13 anos praticamente com a mesma equipe. De autores, autores, técnicos, artistas, né? Então isso e com certeza isso também aparece no resultado, no sucesso desses trabalhos durante tanto tempo. Eu acho que sim, porque são pessoas muito talentosas e que contribuem muito. E eu acho que o resultado do trabalho, enfim, a audiência acaba dizendo um pouco sobre isso. Eu acho que tem dado certo. Já deu certo. Maurício, muito obrigada. Obrigada por você ter vindo. Obrigado a você. Semana que vem tem mais. Quem quiser ver a entrevista na íntegra, entra no site revistadocinemabrasileiro.com.br. Até mais.